Que a paz do Senhor esteja em nosso coração e em nosso pensamento. É com essa imagem que eu começo o nosso vídeo, com essa paisagem maravilhosa. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero falar para vocês uma coisa muito importante. Às vezes na nossa vida a gente tem muito conflito conosco mesmo, o nosso coração se enche de sentimento confuso, a nossa mente se enche de pensamento confuso. E é nessa hora que a gente precisa urgentemente orar sem cessar. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, no versículo 8, ele fala: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistes firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E aqui ele está dizendo isso, que em todos os lugares, com todos os cristãos, haverá tentação, haverá aflição, haverá essa confusão. Porque a gente, como ser humano, a gente infelizmente busca os nossos próprios interesses, busca fazer as nossas próprias vontades. E nesta hora é que é ruim, porque quando isso acontece, a gente se deixa levar pelos nossos próprios querer. E o diabo conhece também as nossas vontades. Então ele fica soprando aos nossos ouvidos, eu creio que é isso. Pesquise um pouco mais, tudo que eu falar para vocês aqui, pesquise um pouco mais. Não fique somente com a palavra de uma pessoa só que está dizendo. Conheça a verdade para ser liberto. Vá na Bíblia, viu? Não fique somente com o que a gente diz. No meu coração, eu imagino que as vozes que ficam aos nossos ouvidos são a carne lutando contra o espírito. E às vezes a gente sim, quando prioriza as nossas vontades, a gente acaba caindo em confusão, não conseguindo discernir sobre o que Deus quer e o que Deus não quer para a nossa vida. E esses dias eu gravando um vídeo, veio uma frase sobre... Eu falei uma frase e fiquei mentalizando aquilo na minha vida. A frase dizia: cuide do que Deus te deu. E aí eu fiquei o dia inteiro pensando naquela frase. No outro dia a mesma coisa. E hoje eu estou aqui, cuidando do que Deus me deu. A primeira coisa que Deus nos deu é a vida. Você está cuidando da sua vida da forma que Deus quer que você cuide? Essa frase veio na minha mente. E também deve ir na sua mente também. E aí veio um outro questionamento. E o seu coração? A Bíblia fala sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Pesquisa lá. E aí eu fiquei imaginando, se a gente deve cuidar de tudo que Deus nos deu, visto que Ele nos deu a vida, nós temos dentro de nós um coração e uma mente que precisa ser cuidada. E a nossa alma também precisa ser cuidada. Então eu entendi que antes de eu cuidar das outras coisas que Deus me deu, eu preciso cuidar da minha vida, do meu coração e da minha mente. Então, aprove o Senhor que eu fizesse um processo de cura e libertação durante 30 dias. Visto que Jesus é o médico dos médicos, Ele vai me curar de toda enfermidade psicológica, física, espiritual e sentimental. Talvez eu não esteja no extremo e eu não espero chegar. Eu já conheço o meu médico, eu vou procurá-lo e vou pedir cura. Da mesma forma que aquela mulher com fluxo de sangue
durante 12 anos. Ela ficou 12 anos com fluxo de sangue, gastando todo o dinheiro que ela tinha. Nenhum médico pôde curá-la. E ela soube que Jesus ia passar por ali. E ela falou: se eu somente tocar na veste dele, eu serei sarada. E eu acredito na fé daquela mulher. E eu creio que se eu tiver fé, se qualquer um de nós tiver fé para ser curado, a gente vai ser curado. Então eu imagino o sacrifício daquela mulher se arrastar. Porque se ela tinha 12 anos com fluxo de sangue, ela estava sem forças. Ela estava fraca. E ela se arrastar até chegar onde Jesus estava passando. Dá a impressão de que ela não conseguia encostar no ombro dele. Foi por isso que ela tocou na orla dele. E agora imagina, hoje Jesus está a nosso livre acesso. Lá em João ele fala que se a gente obedecer a palavra dele, o Pai e ele vai vir morar em nós. Você imagina a dimensão que é você ter Jesus morando dentro de você? Como deve ser maravilhoso. Infelizmente, a gente tem mesmo um manual de instrução em mãos. A gente tem. Mas a gente não obedece. É por isso que a gente tem muitos conflitos na mente, no coração. A gente adoece fisicamente também. Por quê? Porque a gente não quer seguir, não quer obedecer. Jesus fala, você não deve matar, as pessoas matam. Você não deve roubar, as pessoas roubam. Você não deve julgar, as pessoas julgam. Sobre o julgamento, isso acontece comigo, com você, com todo mundo. A gente julga todo mundo, a gente julga os nossos filhos, a gente julga os nossos netos, a gente julga aquela pessoa que está perto da gente. E não é assim que tem que acontecer. Quando os fariseus trouxeram para Jesus uma mulher pega em adultério, a intenção deles é que Jesus condenasse ela à morte apedrejada. Já estavam todos prontos para fazer isso, para apedrejar aquela mulher. Mas aí Jesus falou: aquele que dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. Em outras palavras, na Bíblia, Jesus fala: hipócrita, você quer tirar o cisco do olho do outro e não tira a trave que está no seu olho. Então, às vezes, a gente está cheio de defeito e apontando o defeito do outro. Não é assim que funciona, não é desse jeito. Sempre que a gente for olhar o defeito do outro, a gente tem que virar o dedo para a gente mesmo. Porque você vai ver que você está cheio de defeito também. E que você não precisa mudar o outro, você precisa mudar é você. Porque se aquilo que está no outro está te incomodando, com certeza é algo que está ruim em você, não é no outro. Então há uma necessidade que a gente busque comunhão com Deus, orar sem cessar, vigiar. Porque quando a gente vigia a nós mesmos, a gente olha para dentro de si. E quando você vai apontar o dedo para o outro, você vai pensar: será que eu também não faço isso? Então eu quero que a gente medite nestas palavras que eu disse. Pesquise um pouco mais. Busque comunhão com o Senhor. Busque conhecer a verdade que liberta. A verdade é a palavra. Jesus é a verdade. Busque conhecer os exemplos de Jesus. Em Mateus, em Lucas, em Marcos, em João, fala sobre os exemplos de Jesus. Tem os Atos dos Apóstolos, as cartas de Paulo, que vai te ajudar a ter uma conduta melhor aqui na terra. Nós, em todo momento, estamos buscando o nosso bem. Estamos buscando a nossa felicidade, mas a felicidade não está em adquirir algum bem, em fazer algo, está em ser algo. Está em você ser uma pessoa melhor, em ter um coração restaurado, em ter uma mente restaurada. A felicidade está em nós, no nosso ser. A felicidade está em ficar juntinho do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Busque essa comunhão com o Senhor em nome de Jesus. Que Deus seja a sua prioridade.
Que Jesus seja o seu maior exemplo. Que o Espírito Santo seja o condutor da sua vida. E que Deus, na sua infinita misericórdia, venha perdoar os nossos pecados, as nossas ações, falhas e pensamento. Reconheça diante de Deus as suas falhas. Coloca diante do Pai as suas petições. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade do Senhor. E que seja reconhecida diante do Senhor as suas súplicas, mas que tudo seja com ação de graça. Amém? Se inscreva no canal, dê like, comente, compartilhe. Deus te abençoe e abençoe toda a sua família.